Olá, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Chegamos a mais um domingo e temos agora o privilégio de estudarmos a nossa escola bíblica dominical. Estudarmos juntos a Bíblia, a palavra de Deus, que nos é trazida nesta manhã especial. Estamos atravessando o terceiro trimestre de 2020 e hoje estudaremos a lição de número 7. Deus está nos dando a oportunidade, o privilégio de estudarmos sobre um tema necessário, um tema importante para todo o povo de Deus, especialmente aqueles que se preocupam com a salutar doutrina bíblica, a doutrina conservadora, a doutrina que zela, de fato, pelos preceitos divinos e comunica a vontade de Deus na vida daqueles que de fato desejam andar na santa presença de Deus. Eu quero convidar você para estudarmos sobre o povo de Deus deve separar-se do mal. Este é o assunto da lição. O povo de Deus deve separar-se do mal. Então, convido você para lermos uma porção das Escrituras no livro de Esdras, capítulo de número 2, versículos 59 a 62, é onde está firmada, é onde está baseada a lição de hoje. Também no capítulo 4, versículos 2 e 3, e o capítulo 6, versículos 2 a 4. Eu convido você para lermos o capítulo de número 4 e os versículos 2 e 3. Com esse texto fica embasada, fica alicerçada a lição de hoje. Então, leamos Esdras, capítulo 4, versículos 2 e 3. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais, e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós, buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós, sós, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Amém. A leitura bíblica em classe de hoje está estruturada no livro de Esdras, porque toda essa lição, desde o primeiro assunto estudado até ao último, que estudaremos no final de setembro, com a permissão de Deus, trata sobre os dias do pós-cativeiro e o que Deus fez através dos que lá viveram por 70 anos e tiveram a graça de retornar a Jerusalém, inclusive o despertamento espiritual que Deus operou entre eles
usando primeiramente seu servo Daniel, depois o próprio rei Ciro, que foi a pessoa tocada por Deus, despertada por Deus, para assinar um documento que permitia o retorno dos judeus à Judéia, especificamente a Jerusalém. E não só isso, mas também autorizava a construção do templo em Jerusalém e ainda fornecia, autorizava o tesouro real, imperial, para patrocinar a construção do grande templo em Jerusalém. Por causa disso, esta lição do terceiro trimestre está alicerçada no livro de Esdras, no livro e também no livro de Neemias, principalmente, sem deixar de fazer uso de outros textos bíblicos que também são pertinentes a esse tema tão interessante: despertamento espiritual em tempos de crise. O povo de Deus deve separar-se do mal. É o assunto específico para a lição de hoje. O texto áureo nos diz assim: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Segunda aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, diz o Senhor. Esta palavra é uma citação do Antigo Testamento, onde o próprio Deus convida o povo para uma separação. Claro que o desejo de Deus é que esta separação fosse principalmente uma separação espiritual, cerimonial, litúrgica. Não queria dizer absolutamente que teria que haver uma absoluta separação física, social, mas por causa da mistura de crenças, por causa de alguns problemas nesse particular, então a ordem era, de fato, separação. Porque o que Deus queria evitar era que o seu povo caísse no pecado de idolatria, que Deus, de fato, desaprova. A verdade prática diz: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Na verdade, o mundanismo não corrompe só os bons costumes, corrompe a fiel doutrina da palavra de Deus, além de prejudicar os bons costumes, os bons hábitos que são de fato gerados pela doutrina bíblica. Porque os costumes não geram boa doutrina, não geram doutrina bíblica, mas a doutrina bíblica, na sua prática, pode terminar gerando costumes que nós consideramos bons costumes para preservação dos valores, dos princípios morais e espirituais que contribuem com o equilíbrio da vida cristã. É muito importante compreender esta realidade. Ok. Precisamos entender que a lição de hoje tem como objetivo geral compreender que o relacionamento harmonioso com Deus
exige a separação do pecado e do mundanismo. Os cristãos estão no mundo. Os discípulos de Jesus estão no mundo, mas não são do mundo. É muito interessante compreender isso. Jesus falou disso em João capítulo 17, na sua oração sacerdotal. Vocês estão no mundo, mas não são do mundo, como eu do mundo não sou. A palavra mundo precisa ser bem compreendida, porque ela pode se aplicar ao mundo físico, material, mas pode se aplicar também, aqui tem a palavra grega cosmos, ela pode se aplicar também ao sistema espiritual que se organiza, que se orquestra contra Deus. Nesse caso, seria este século, este aion, que se levanta contra Deus. É neste sentido que o cristão não deve se misturar com o mundo, ou seja, com as práticas, com os valores, com os preceitos morais que este mundo oferece, porque na sua absoluta maioria, aquilo que o mundo tem, aquilo que o mundo oferece, aquilo que o mundo ensina, termina contradizendo a palavra de Deus. Bate contra, bate de frente, contradiz os preceitos bíblicos, especialmente com relação à santificação. Nos objetivos específicos de hoje, encontra-se os seguintes. A lição pretende destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Segundo, cada cristão precisa entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E por último, a lição quer ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Teologicamente falando, o assunto da lição de hoje é santificação, é santidade. Esse é o desejo de Deus para o seu povo. Quando os judeus que regressaram do cativeiro babilônico chegaram em Jerusalém, eles iniciaram não somente a construção de um templo físico, material, que era de fato o segundo templo, que um dia havia sido chamado de o Templo de Salomão. Eles não estavam iniciando apenas uma construção de pedras, tijolos, madeira, mas estavam iniciando também a construção de uma nova vida comunitária, uma nova vida espiritual, uma nova vida de comunhão com Deus, que de fato estariam vivendo dali em diante, para poderem observar os preceitos da eterna palavra de Deus. Eles deveriam, assim, estar cumprindo a lei que um dia foram orientados e ensinados a cumprirem. No entanto, por causa de sua inobservância, de sua desobediência ou negligência, deixaram de cumprir aquela importante ou as importantes recomendações de Deus por um tempo tão longo, ao ponto de Deus puni-los com o cativeiro babilônico, que durou cerca de 70 anos. Eu quero, então, trazer o primeiro tópico
da nossa lição. Um resumo, de fato, este comentário é só um resumo da nossa lição. Não é possível darmos detalhadamente todos os tópicos, todos os itens desta lição. Mas o tópico de número 1 afirma que somente os judeus retornariam a Judá. Perceba que no texto que lemos, alguns que não eram judeus queriam regressar com os judeus a Jerusalém. Queriam também ir juntos com eles. Mas a ordem, a permissão para retornar e para reconstruir o templo era exclusiva para os judeus. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que essa pessoa desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Só na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas que não provaram pela genealogia, pelos registros documentados de nascimento, família por família, não conseguiram provar que eram judias. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos, conforme Esdras, capítulo de número 5, versículos 59 a 62. Os judeus mestiços, que eram nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Este foi o pensamento deles, esta era a ordem. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Aqui tem uma lição para a nossa vida espiritual. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Já expliquei agora há pouco que essa mistura está relacionada com preceitos morais e espirituais. Não quer dizer que Deus não possa permitir a convivência social, morar próximo, não tem nada a ver com isso. Na verdade, aqui se trata de práticas que Deus considera práticas pecaminosas. Portanto, Deus quer que o seu povo viva de tal modo, em obediência à sua palavra, que se separe de tudo aquilo que possa contaminar o seu povo. A história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido. Quando os israelitas, libertados do Egito, por exemplo, estavam saindo para a terra de Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los. Isso está escrito no texto sagrado. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração, muitas vezes. Murmuração contra Deus, contra Moisés, contra Arão e contra a liderança do povo de Israel. A lição espiritual que podemos extrair desse primeiro tópico é que a Bíblia declara: estreita é a porta, espaçoso o caminho que conduz à vida, que leva à vida. São poucos os que a encontram, conforme Mateus 7,14. Não é lucro, aqui está outra lição, não é lucro, e sim um grave prejuízo
alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase muitas vezes à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Na verdade, Deus prima pela qualidade, mas não está escrito no texto sagrado que Deus só quer qualidade e não quer quantidade. De fato, Deus deseja quantidade com qualidade. É isso que o Senhor deseja. Ele deseja que o seu povo seja santo, seja separado. Ele deseja salvar multidões, porque está escrito que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade e cheguem ao conhecimento da verdade. Se observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, vamos perceber que a igreja começa pregando em Jerusalém e alcança ali a capital do judaísmo, que era Jerusalém, mas a igreja alcança também a capital da Síria, a capital da Grécia, a capital da Ásia Menor, que era Éfeso, a capital dos esportes, do lazer, a capital das grandes festividades, que era Corinto, mas alcança também Roma, que era a capital da política internacional, a capital do império, uma cidade que já possuía, àquela época do primeiro século, aproximadamente 1.200.000 habitantes, era a maior cidade do mundo, então, habitado. Mas a igreja chegou lá, então era desejo de Deus alcançar o maior número possível de pessoas, porque Jesus disse: façam discípulos de todas as nações e batizem esses discípulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinem a esses discípulos a guardar a tudo que eu vos tenho ordenado. Jesus também diz: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, que era a região mais próxima, o país. Serão minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. Jesus estava falando de missões mundiais, missões transculturais, no aspecto internacional. Então Jesus deseja que uma grande multidão se converta, porque atrás dos números estão vidas preciosas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho, pela graça de Deus. Agora, o que não podemos é ser numerólatras, não podemos adorar números, não podemos estar preocupados simplesmente com o crescimento numérico do povo de Deus, mas precisamos compreender que é a vontade de Deus que o maior número possível de pessoas seja salvo, porque está escrito: a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Glória a Deus por isso. O primeiro tópico, então, pode ser resumido assim: Deus não aceita mistura do seu povo com o mundo. Isso é claro. Deus sempre quis o seu povo vivendo para ele de um modo exclusivo, de um modo separado, de um modo que lhe agrade. O segundo tópico da nossa lição declara que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos na construção do templo. Aqui é outro aspecto. Perceba que no primeiro momento eles não aceitaram aqueles que não eram judeus para retornar a Jerusalém e trabalharem na reconstrução do templo. Agora já era uma outra luta do povo, da liderança dos judeus, para que não houvesse contaminação espiritual, que não houvesse uma mistura reprovada por Deus, já depois de terem chegado
em Jerusalém, quando eles rejeitaram também a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Era uma mistura de pessoas, de gente, na sua maioria de origem pagã, que havia aparecido naquela região, surgido e se estabelecido a partir de 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos do norte foram levadas cativas para a Assíria. Por ordem daquele rei, o rei da Assíria, então muitas pessoas foram trazidas, muitos povos foram trazidos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e habitaram nas cidades de Samaria, em lugar dos sacerdotes, em lugar de judeus que lá habitavam, e tomaram Samaria em herança e habitaram ali na cidade de Samaria e nas cidades ao seu redor, conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 17 e o versículo 24. Posteriormente, o rei da Assíria lhes enviou um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo o temor de Deus. Assim os samaritanos temiam o Senhor, alguns deles, certamente, mas também serviam a seus próprios deuses, a deuses que de fato não eram deuses, não são deuses, mas eram ídolos. E isso se tornou uma prática, era uma prática e é ainda uma prática abominável ao Deus eterno, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então aquela mistura, tanto física quanto moral e espiritual, representava muito bem uma vida na carne, onde a idolatria é uma expressão da vida na carne, conforme Gálatas capítulo 5 e o versículo 20. Os samaritanos se ofereceram como cooperadores para a construção do templo. Isso logo que os judeus começaram a reconstrução. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta, conforme Esdras capítulo 4, versículos de 1 a 3, que inclusive já lemos no início do comentário desta lição, e igualmente quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada por Neemias e a sua equipe, conforme o livro de Neemias, capítulo 6, versículos 2 e 3. Esta atitude era apropriada para aquele momento. É uma atitude bíblica, é uma atitude correta, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina, afastar de suas práticas pecaminosas. A Bíblia também diz que devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, conforme 2 de Pedro 3,17, mas também daqueles que causam divisões no meio do povo de Deus, daqueles que prejudicam a boa ordem do trabalho de Deus. Está escrito em Romanos 16, capítulo 16, versículos 17 e 18, também 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 10, 13 e o versículo 18, como também no livro, na Epístola de Judas, versículos 12, 18 e 19. Todos esses textos, por último, citados, se referem àquilo que Deus fala com relação àqueles que provocam divisões no meio do seu povo. Os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus, inclusive querendo aparentar-se, misturar-se através de casamento. Perceba que eles casaram com as filhas dos judeus, deram filhas aos judeus em casamento, e muitos judeus caíram nessa armadilha, conforme
o capítulo 9, versículos 1 e 2 do livro de Esdras. A nossa lição que estamos estudando, a lição de número 12, vai tratar sobre isso. Estamos hoje na lição 7. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus, por inveja. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os judeus tinham lá em Babilônia, ainda que na verdade já era o reino da Pérsia, haviam tomado a decisão de não trazer povos que haviam praticado o casamento misto. Portanto, judeus mestiços não tiveram autorização para retornar, para mudar-se para Jerusalém, nem tampouco para ajudar na construção do novo templo, ou na reconstrução, de fato. E os samaritanos, que já estavam lá na região para onde iam os judeus, tinham uma certa liderança naquela região. E quando os judeus chegaram em Jerusalém, na Judéia, e começaram a sacrificar ao único e verdadeiro Deus, começaram a adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou a ser direcionada aos judeus. E os samaritanos terminaram perdendo a sua posição de privilégio. E então encheram-se de inveja, criaram um verdadeiro ostracismo com relação aos judeus que ali haviam chegado e estavam se fortalecendo politicamente na região. Sempre foi assim. Houve essa dificuldade através dos séculos. Leia um pouco da história de Israel, da história dos judeus, e você perceberá isso com facilidade. Mas a Igreja de Cristo, desde o ministério de Jesus, quando estava na terra, começando a organização, começando a formação espiritual de um novo povo na terra, isso já começava a ter sinais. Perceba que os fariseus tinham inveja de Jesus. E a Bíblia diz que os sacerdotes tinham inveja da igreja. Aqui já eram os sacerdotes judeus, no início da igreja, pois a igreja não é uma seita judaica. A igreja não é a continuidade do judaísmo. A igreja é um novo povo que Deus instituiu na terra. É o povo que une, que é o resultado da união entre judeus e gentios que se convertem a Cristo. Pois esse foi o grande trabalho de Cristo na cruz. Ele uniu a humanidade com Deus e ele uniu judeus e gentios em um só povo para estar adorando e servindo a Deus aqui na terra. É interessante compreender isso. Os samaritanos, lá no período pós-cativeiro, imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que estes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. E isso demorou por muito tempo. Você lembra que durante o ministério de Jesus, em João, no capítulo de número 4, está escrito que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A mulher samaritana, inclusive, quando se aproxima do poço e Jesus lhe diz, dá-me de beber, ela se admira e diz, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja, não havia uma boa comunicação, porque até aquele tempo, já cerca de 400 anos depois, mais de 400 anos depois,
Os samaritanos tinham o seu próprio templo lá no Monte Gerizim, na região de Samaria, e os judeus, claro, tinham o seu templo em Jerusalém. Então, há naquele momento um diálogo entre Jesus e a mulher declara: vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, mas nossos pais adoraram aqui nesse monte. Então Jesus declara: haveria de vir o tempo, e esse tempo já chegou, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus para sempre. O terceiro tópico da lição traz o seguinte ensino: Deus exige santidade do seu povo. Em muitas ocasiões, a doutrina bíblica da santidade é uma das mais abrangentes, claras e evidentes no texto sagrado. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal, especialmente o mal da idolatria, pois eles reconheceram que Deus havia feito uma grande obra entre eles, conforme Neemias 6,16. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Veja aí a necessidade da santidade, da santificação. O anjo do Senhor visitou o acampamento israelita em uma ocasião especial, quando Josué e o povo de Israel se preparava para a conquista da terra. Israel foi derrotado pela pequena cidade de Ai, porque faltou o princípio da santidade, a prática da santidade. Houve problema, porque Deus havia dito: santificai-vos. E para poderem vencer aquela pequena cidade, Deus usou Josué para dizer ao povo: santificai-vos para amanhã, para que houvesse vitória do povo de Israel. Aí está um princípio que pode ser aplicado para hoje, na minha vida e na sua vida. Se quisermos agradar a Deus de todo o coração, precisamos viver em santidade. Pois está escrito que sem santificação ninguém verá a Deus. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, e essa atitude agradou a Deus naquele período da construção do templo, para que não houvesse mistura com relação à adoração, com relação a casamentos mistos. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação ou não. Chegaram a duvidar alguns servos do Senhor, mas a Bíblia ensina o princípio. Está determinado de Gênesis a Apocalipse. Até o livro de Apocalipse encerra, ou nos seus últimos capítulos, dizendo: quem é santo, santifique-se mais. Declara que a cidade onde o povo de Deus vai morar é uma cidade santa. Portanto, é necessário que o povo de Deus viva em santidade, pois bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante que os que vivem conforme a sua vontade obterão plena vitória contra os ataques do diabo, contra os ataques do mundo, contra tantos males que assolam a humanidade. O crescimento espiritual dos servos de Deus que vivem em santificação está garantido pela palavra de Deus. E, acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Vale a pena viver segundo a vontade de Deus. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Vale a pena se separar do mundanismo, se separar de práticas que contaminam a alma e o espírito e viver exclusivamente para Deus. Que Deus abençoe a sua vida.
que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a comunidade cristã, ao povo de Deus, a união do povo de Deus, a sua congregação, onde você serve a Deus para a glória e o louvor do Senhor. E que a sua vida seja encontrada na presença de Deus, em santificação e honra para a glória do eterno e poderoso Deus que nós servimos. Fique na paz do Senhor e até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir, para a glória e honra do seu nome.